Bom, vamos falar a respeito de questões. Primeiro eu vou falar com a Lídia Brito, que é a respeito de questão administrativa, porque o prefeito Firmino Filho hoje participou de uma live, onde ele falou a respeito da possibilidade de congelamento da retomada das atividades econômicas. Lídia, ele vai voltar atrás e vai mandar fechar o que já abriu, vai só congelar e vai suspender a partir de agora? E o que é que está pesando para a tomada dessa decisão? Essa decisão vai depender, Joelson, da próxima pesquisa, dos dados da próxima pesquisa sorológica de Teresina. De acordo com essa 14ª etapa que foi apresentada hoje, alguns dados são positivos, como, por exemplo, o R0, que é a taxa de transmissibilidade abaixo de 1, está em 0,66, e também um crescimento decrescente no número de pessoas contaminadas pelo vírus aqui em Teresina. Mas uma coisa tem preocupado os técnicos da prefeitura, que é a questão do número de óbitos. A taxa do número de óbitos chegou a apresentar uma queda, mas nas 2 últimas semanas os números de óbitos voltaram a crescer de forma a preocupar aqui na capital. E o prefeito Firmino Filho avisa que caso na próxima etapa esse número de óbitos também mantenha essa tendência de crescimento, a próxima etapa do processo de reabertura gradual da economia pode ser congelada, O prefeito vai esperar mais um tempo para ver como é que o vírus vai se comportar e também como essa curva, como essa taxa do número de óbitos vai se comportar nas próximas semanas, e se houver queda e não uma alta, aí sim essa nova etapa pode ser retomada. Então já há o protocolo, com as datas definidas, mas essas datas só serão cumpridas caso ocorra uma queda no número de óbitos. E outro fator que também chama a atenção da prefeitura é com relação à ocupação de UTIs, que continua acima dos 70%. A porcentagem considerada razoável seria aí 70%, mas Teresina sempre tem se mantido acima dos 70%, Já chegou a mais de 80%, agora está em 76%, nessa média de 76%, e também preocupa, porque o pico no interior do estado vai acontecer apenas no início de agosto. E o prefeito sabe, que muitos pacientes de município do interior que não tem estrutura para atender pacientes com Covid, esses pacientes serão enviados para Teresina. E aí pode haver novamente o aumento dessa taxa de ocupação aqui na capital, principalmente por pacientes do interior. Joelson. Muito bem, Lídia Brito. Existe uma previsão de 27 de julho, abertura de parques e igrejas, Elivaldo Barbosa. Era a próxima etapa. Essa daí é que está comprometida, Lídia? Sim, a próxima etapa. Teve a primeira etapa, que ocorreu em 2 fases, e a próxima etapa, que está prevista para o dia 27, é essa que pode ser congelada, O prefeito vai fazer essa avaliação antes de liberar a reabertura. Tá aí, então, Lídia Brito trazendo informações, então, dessa movimentação administrativa em função da pandemia. Vamos falar agora um pouco da movimentação política, Lídia, porque os progressistas têm o privilégio, vamos dizer, a primazia, a vantagem, vamos dizer assim, de indicar o candidato a vice na chapa com Kleber Montezuma. Já tem data para isso acontecer, Lídia? Não tem data ainda definida, mas os vereadores do partido pedem pelo menos uma previsão de quando a legenda deve chegar a uma definição. Isso porque os nomes de alguns vereadores, como o presidente Aloysio Sampaio e a vereadora Graça Amorim, esses nomes estão nessa lista de vice, essa lista que tem sido avaliada pelo presidente Ciro Nogueira, e os vereadores aguardam uma definição até mesmo para consolidar a estratégia do partido na Câmara. Vamos acompanhar.
No Progressistas, o clima é de expectativa e indefinição. Entre os vereadores da sigla, o sentimento é de que já chegou o momento do partido definir quem será o vice do tucano Kleber Montezuma. Os vereadores Aloysio Sampaio e Graça Amorim estão na lista dos nomes analisados pelo senador Ciro Nogueira. Estamos trabalhando numa pré-candidatura de vereador, que é o caminho mais natural. E se colocando à disposição do partido, sempre, de qualquer outra missão, a gente avaliar e discutir isso com nossos dirigentes. Nós estamos caminhando para ser o maior partido da Câmara Municipal. O nosso foco maior é aumentar o número de cadeiras. Nós já estamos certos aí, mais ou menos 40 pré-candidatos. Nós queremos chegar ao limite, que é 44. Graça Amorim acredita que a definição do vice deve sair na primeira quinzena de agosto. Para a vereadora, o anúncio é importante na definição das estratégias de Kleber Montezuma com uma elaboração do plano de governo. Importante para a estratégia do nosso pré-candidato, né, que é o professor Kleber Montezuma. É necessário que a gente já possa estar encaminhando o nome para começar a trabalhar essa política, inclusive programa de governo, que o progressista, obviamente, vai dar as suas sugestões no plano de governo do nosso pré-candidato, professor Kleber Montezuma. O senador Ciro tem dito isso, e ele, como é a nossa liderança maior, nós estamos aguardando essa conversa e essa definição. Qualquer indefinição, de alguma forma, paralisa as estratégias do partido e principalmente nesse momento em que fica essa dúvida com relação se Graça Amorim será ou não candidata à reeleição, se ela vai ser escolhida para ser esse vice. O mesmo caso ocorre com Aloysio Sampaio e a gente tem acompanhado na Câmara, Joelcio e Elivaldo, aquele movimento que sempre ocorre em eleição é quando um vereador tenta tomar, vamos dizer assim, as bases eleitorais de outros vereadores. E isso começa a gerar uma tensão na casa. Então, qualquer dúvida sobre a reeleição de um candidato já pode ser prejudicial àquele vereador, porque os outros, passam a buscar as lideranças que são ligadas àquele nome que está sendo colocado em dúvida. E Graça e Aloysio querem uma definição quanto a isso para evitar qualquer tipo de problema, Joelson. Aí então, Elivaldo Barbosa, você conhece bem essa realidade da disputa, né? A Lídia tem toda a razão, Joel. Só diria até, Lídia, que já tem a gente assediando as bases da vereadora Graça e do vereador Aloysio. Aí dizia, não, ele vai ser candidato a vice. Não, vai ser não, você vai me apoiar. Tá? Então, por isso que não, eu sou candidato à reeleição. Mas, esse mas é que é o problema. Quanto maior a demora, mais comprometimento das bases partidárias em razão da possibilidade de uma mudança de estratégia para uma candidatura majoritária. Lembra de um dos argumentos apresentados pelo senador, hoje senador, Marcelo Castro, para não dizer... Ele sofreu na pele isso. Não dizer que seria candidato ao Senado. E, aliás, quando foi candidato a governador, governador em 2014. Ele chegou a fazer pré-campanha, né, Lídia? Você lembra bem. Marcelo Castro era deputado federal, foi para a pré-campanha de governador. Aí os colégios dele, de deputado federal, todos migraram para outros candidatos. Quando ele foi cortado da chapa majoritária, ele disse, agora eu vou lá, voltar. Não, já estou comprometido com fulano, com ciclano. Para ele se reelegeu, foi luta. É mais ou menos isso que a Lídia está trazendo aqui para nós, dessa vez envolvendo os vereadores de Teresina. Elivaldo, vamos falar agora, Lídia Brito, quero chamar a sua atenção também, Lídia, para essa informação de Elivaldo Barbosa, que ele trouxe no começo do Jornal do Piauí, uma foto que mostra lideranças políticas que estarão aí meio que... Olha aí. Essa aí foi a foto da chapa majoritária de 2018. Mas pode acontecer em Bom Jesus, no sul do estado, na sucessão do prefeito Marcos Elvas, que não pode ser candidato à reeleição porque está no segundo mandato consecutivo. Ele que é do PSDB. Por quê? Na oposição, o Progressistas de Bom Jesus está apoiando a pré-candidatura do MDBista, vereador presidente da Câmara, Nestor Elvas, com o vice sendo possivelmente o ex-prefeito Alcindo Piauí Lindo, que é do Progressistas. Bom, então, Progressistas, MDB e com apoio do PT. Da abertura do programa até agora, já recebi várias mensagens do senador Ciro Nogueira com o seguinte esclarecimento. Essa chapa eu não entro, nessa chapa eu não vou. Desse palanque eu estou fora. Por quê, senador? Esse cidadão, presidente da Câmara, não votou em mim para o Senado. Se ele não me apoiou para o Senado, por que eu vou apoiar a candidatura dele agora
para a prefeitura, eu vou apoiar é o Marcos Elvas. Então, Ciro Nogueira acaba de me declarar, de afirmar que ele vai apoiar é Marcos Elvas, lá em Bom Jesus. Portanto, é a candidatura da situação, no caso da atual vice-prefeita Clédia Bem-vindo, que é pré-candidata à prefeitura de lá. A não ser que Alcindo Piauí Lindo deixe essa história de ser vice do MDBista e assuma uma candidatura ele mesmo. Aí não, aí ele segue o partido dele. Aí forma aquela chapa lá, aquele palanque que você falou. Exatamente. Muito bem. Mas ele acha que é muito remota essa possibilidade, porque a tendência mesmo é do presidente da Câmara ser o candidato. E sendo assim, a chance dele apoiar é zero, mesmo ficando lá o Alcindo Piauí Lindo. Ele migra para o palanque de Marcos Elvas, que tem, como disse, a atual vice Clédia Bem-vindo, filha de Adelmar Bem-vindo, um histórico político lá de Bom Jesus, já falecido, foi prefeito várias vezes e agora tem a filha como pré-candidata à prefeitura lá do município de Bom Jesus. Então, com o MDBista, Ciro Nogueira não embarca, porque ele não foi apoiado por ele na eleição para o Senado em 2018. Então, olha só, então, Lídia Brito, significa dizer que na maioria dos municípios não haverá essa aliança, né, esse entendimento, ou em boa parte dos maiores municípios, não haverá... Eu achei que ia encontrar um... achou que ia encontrar um, Elivaldo. Então, Lídia, o resumo é esse. Na maioria dos grandes municípios não haverá aquele palanque formado por MDB, PT e progressistas. E nos locais onde pode acontecer, está que nem o cadastro do Mardoni na Caixa Econômica. Em análise ainda. Com pendências, Lídia Brito. É desse jeito mesmo, Joel. Se o caso de Bom Jesus, reforçando, né, aquilo que a gente já veio mostrando aqui no Jornal do Piauí, que a tendência é de tensão nessa relação entre esses três partidos, MDB, progressistas e PT. E a gente vê uma postura do MDB e do PT buscando mais um diálogo e o progressistas com essa postura mais de que nós vamos para cima na busca de bater a nossa meta de ser o maior partido do Piauí, com o maior número de prefeitos, comandando municípios aqui no estado. Elivaldo, mas parece que lá em São Raimundo Nonato, que você deve acompanhar também, parece que os três, como diz o Joel, está em análise, mas parece que os três partidos podem andar juntos lá em São Raimundo Nonato. Lá sim, lá a aliança está consolidadíssima. Lá Carmelita Castro, Beto Macedo, que é do PT, e progressista, e inclusive é na chapa mesmo. É PP e PT. Se não tiver nenhum atropeiro daqui para a definição das convenções, lá a aliança está bem costurada, está bem amarrada. Lá na terra do berço do homem americano, Carmelita, que é irmã de Margarete Coelho e da secretária do Meio Ambiente, Sádia Castro. Sádia Castro. Tá aí então. Quero agradecer, Lídia. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, Lídia Brito. Até amanhã, mais informações lá no cidadeverde.com, blog da Lídia Brito com detalhes da política. E Elivaldo Barbosa também, o meu agradecimento, Elivaldo. É isso, Jorge. Vamos amanhã, cedinho, 6h30, na Rádio Cidade Verde. Você tem uma jornada esportiva hoje, mas amanhã vai estar lá, não vai? Hã? Amanhã, então, estou firme, tanto na jornada hoje à noite no Bahia e Náutico, quanto também lá no Acorda Piauí. Posso aguardá-la, então, né? Às 6h30 da manhã na Rádio Cidade Verde, Elivaldo. Contamos com sua audiência.